Falta só uma semana para o início da Copa do Mundo e os treinos da seleção estão cada vez mais intensos. O técnico Tite testa todas as opções, inclusive no ataque. Campo reduzido, passes rápidos, exigência. O Brasil se prepara para ser eficiente sob pressão dos adversários na Copa do Mundo. E nesse elenco tem muito jogador acostumado com pressão, seja na profissão ou na vida. Firmino, um dos nomes mais badalados, tem uma história de superação. Nascido em Maceió, filho de um vendedor ambulante, ele conseguiu se tornar uma estrela do futebol mundial. Firmino é um daqueles jogadores que só ficam famosos depois de sair do Brasil, até porque ele joga aqui no Velho Continente desde os 19 anos. Agora, aos 26, ele chega para a Copa do Mundo com a confiança de quem já brilhou no campeonato inglês, o mais rico do mundo. Ídolo no Liverpool, Firmino agora sonha em também fazer sucesso com a camisa da seleção brasileira. Acho que é a minha melhor temporada em termos de em todos os aspectos. Em que eu puder ajudar a seleção, eu vou ajudar de todas as maneiras possíveis. Tímido nas entrevistas, Bob Firmino, como ficou conhecido na Inglaterra, guarda ousadia para o campo. E é assim, com muito esforço e técnica, que ele pode se tornar o atacante titular de Tite na Copa. Eu e o Gabriel estamos vendo uma excelente fase. A seleção só tem a ganhar com essa disputa boa e espero que a gente possa dar o nosso melhor durante a Copa. Tem reforço importante chegando na Ponte Preta. É um novo lateral direito que já deve ser integrado ao elenco nos próximos dias. Já com relação ao treinador, os jogadores se reuniram com a diretoria e pediram um nome. A lista de reforços prometida pela diretoria da Ponte Preta para a Série B já tem o primeiro nome confirmado. O lateral direito Juan, de 23 anos, que estava no Internacional de Porto Alegre, já fez exames médicos e mandou um recado para a torcida da Macaca. Estou chegando ao clube para fazer exames médicos e agregar o elenco, dando tudo certo para vestir essa camisa e honrar e dar o melhor dentro de campo. Um abraço. Um jogador que vai ser muito importante para a Ponte. Ele teve uma passagem o ano passado pelo Boa. É um jogador de velocidade, de muita força, que é um jogador da divisão, estava no Internacional de Porto Alegre, estava pouco sendo aproveitado lá. E, como eu falei, acho que são as contratações pontuais que a gente precisa fazer, né? Pode ter certeza que esse menino vai vir, ele vai ajudar muito a Ponte Preta. A contratação de jogadores é parte do investimento que tenta recolocar a Ponte Preta como candidata ao acesso. Mas ainda falta uma definição importante nesse projeto. Depois da demissão de Doriva, a diretoria da Ponte Preta ainda não oficializou o nome de um novo técnico para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas se depender da vontade do elenco, as coisas por aqui permanecem como estão. Um grupo de jogadores se reuniu com dirigentes pedindo a efetivação de João Brigatti no cargo. Teve uma reunião no vestiário, jogadores e comissão, diretoria. Mas essa parte eu prefiro deixar para a diretoria decidir se vai trazer um cara ou não, mas enquanto o Brigatti for continuar no comando, nós jogadores vamos correr o máximo por ele aí. Não, a gente quer que o Brigatti permaneça no comando, sim. A confiança no trabalho do ainda técnico interino aumentou depois da vitória sobre o Goiás, a primeira da Ponte em casa no campeonato. Não mudou muita coisa do Doriva não, o esquema tático é o mesmo, só que ele nos deu mais liberdade para poder jogar e concluir as jogadas com mais qualidade. E vem cobrando bastante gente no treinamento, a gente vem trabalhando em cima disso. E ontem a nossa equipe foi muito superior ao adversário. Não era injusto a gente sair com um resultado positivo. O Palmeiras venceu o Grêmio fora de casa. Destaque para o atacante capitão William, que marcou os 2 gols do jogo. Noite de reencontros na Arena. Roger Machado, que comandou o tricolor em 2015 e 2016, estava em campo. Só que desta vez como adversário. Os dois técnicos se cumprimentaram, mas Renato Portaluppi e Roger sabiam que os próximos 90 minutos seriam pegados. Só não sabiam que seriam surpreendentes. O gaúcho Roger armou o time paulista jogando em cima do Grêmio. Pressão que deu resultado. E aos 2 minutos, o atacante William acertou a trave tricolor. O abafa do Palmeiras foi sendo controlado pelo time da casa, que respondeu aos 17 minutos com este belo chute do lateral direito Leonardo Gomes.
O camisa 6 jogou no lugar de Léo Moura, que não passou bem antes do jogo por causa de uma amidalite. O resumo do primeiro tempo foi de algumas chances de gol para os dois lados. O Palmeiras fez o primeiro gol com o William. Aliás, esse gol quebrou a marca de mais de 500 minutos que a goleira de Marcelo Groi não era vazada. E o atacante palmeirense não parou, marcou o segundo dele na partida depois deste contra-ataque. Depois de ter empatado 2 vezes por 0-0 aqui na Arena, o Grêmio sofreu a primeira derrota em casa neste Brasileirão. O Palmeiras, eu falei, teve mais competência nas finalizações. Conseguiu fazer 2 gols. Nós criamos e não fizemos. A lição que a gente tira é a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Não foi só nesse jogo, não. Em outros jogos também. Às vezes a gente, no último passe, ou a gente sempre tem tomado em alguns lances a decisão errada na finalização, ou procurando dar o passe para o companheiro, procurar caprichar um pouco mais. Os jogadores do Grêmio lamentaram a derrota, mas reconheceram que o adversário soube aproveitar as oportunidades. Jogo assim, jogo de time que tá brigando lá em cima, quem erra menos vence, né? E hoje a gente tem hora que tem que aceitar que o outro adversário foi melhor, o Palmeiras foi melhor e saiu com a vitória. Botafogo e Ceará ficaram no empate sem gols, teve golaço em Recife e hoje é dia de Fla-Flu. O embalado Sport Recife assumiu a vice-liderança do Brasileirão com um dos gols mais bonitos do campeonato. Felipe Bastos garantiu a vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense na Ilha do Retiro. O resultado recoloca o Furacão na zona de rebaixamento. Quem deixou o Z4 foi o Vitória. Neilton fez o gol contra a Chapecoense. O time catarinense é o 16º colocado com apenas 10 pontos. No Mineirão, o Vasco da Gama enfrentou o Cruzeiro com o técnico interino, o ex-atacante Valdir Bigode, que foi o time carioca que abriu o placar. Aproveitando a falha de Egídio, Andrei marcou um golaço. O empate só saiu no segundo tempo com Raniel. O Cruzeiro perdeu 2 posições na classificação e agora é o 4º colocado do Brasileirão. Eu penso que o Cruzeiro mereceu vencer o jogo. E mereceu não é porque não aconteceram os lances, só pressionou. Não, o Cruzeiro mereceu porque aconteceu o gol que fez e que deu o gol de empate. E aconteceram mais 2 lances de penalidade máxima, claras. Se tivesse marcado, nós teríamos vencido a partida com mérito. E aqui estaríamos comentando uma vitória. Hoje à noite, 3 jogos fecham a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 8 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, tem o clássico Fla-Flu. O Fluminense tenta se manter entre os primeiros colocados e, para isso, precisa da vitória. O Flamengo, mesmo com uma derrota, não perde a liderança no final da rodada, mas a intenção é aumentar a vantagem para os concorrentes. No mesmo horário, o Paraná recebe o Bahia na Vila Capanema, em Curitiba. O time paranaense tenta engatar a 2ª vitória seguida. O tricolor vai ser comandado pelo técnico interino Cláudio Prates, enquanto a diretoria ainda não anuncia um novo treinador. A rodada termina com o Clássico Mineiro na Arena Independência. O América, que faz uma campanha sólida de manutenção, encara o Atlético Mineiro, que chegou a ser líder, mas está a 3 rodadas sem vencer. Já o Clássico Paulista terminou empatado. Corinthians e Santos ficaram no 1-1 em um jogo marcado pelo encontro de 2 promessas do futebol brasileiro. Pedrinho, 20 anos, um dos destaques do Corinthians. Rodrigo, titular aos 17 anos. 2 jovens talentos das categorias de base, protagonistas de um clássico. No primeiro tempo, o Santos de Rodrigo foi melhor. Mas Gabigol perdeu uma chance incrível de marcar e ainda repetiu a dose no começo da segunda etapa. Aí o garoto do Corinthians descobriu o caminho que levaria ao gol de Roger. Depois, num lance de puro talento, Pedrinho passou como quis e quase marcou o segundo. Mas foi o rival que conseguiu empatar. O novo menino da Vila colocou a bola na cabeça de Vitor Ferraz. E se não fosse o goleiro Walter,
a virada santista teria vindo justamente dos pés de Rodrigo. 1-1 placar final. Um empate que não foi bom para ninguém. O Corinthians segue fora do G4 e o Santos ainda muito próximo dos últimos colocados na tabela. Se os times não têm o que comemorar, não se pode dizer o mesmo dos jovens talentos que enchem as duas torcidas de orgulho. Trazer aquele futebol que sempre foi a característica do futebol brasileiro, com alegria, com ousadia, então tento fazer isso, sei que ele tem também, a qualidade dele é enorme. Cada vez que ele pegava na bola era um perigo pra gente, creio que comigo também foi assim, foi um perigo pra eles e eu fico muito feliz de ter mais um jogador jovem também surgindo e vai dar muito futuro pra gente lá na frente.